Claro. O teólogo Bruno Forte é conhecido por suas reflexões profundas sobre teologia e espiritualidade. O livro In Ascolto dell'altro, que em português seria algo como Ouvindo o Outro, trata justamente dessa ideia de escuta do outro como um caminho teológico e humano. No livro, Forte explora a importância de abrir-se para a alteridade, ou seja, para o encontro com o outro, seja esse outro um ser humano diferente, seja Deus. Ele aborda como a escuta é um ato fundamental de abertura, de humildade e de compreensão, tanto no âmbito teológico quanto no convívio humano. Em resumo, In Ascolto dell'altro é uma obra que convida a refletir sobre a centralidade da escuta na vida espiritual e na teologia, enfatizando que o ato de ouvir o outro é um caminho para compreender melhor o divino e o humano. Com certeza. No livro In Ascolto dell'altro, Bruno Forte realmente estrutura sua reflexão em capítulos que dialogam com diversos pensadores, especialmente teólogos e filósofos do século XIX e XX. Forte tem um estilo muito interessante de entrelaçar as ideias desses autores com a sua própria visão teológica. Por exemplo, ele dialoga com figuras como Karl Rahner, que trouxe a ideia de que o ser humano tem uma abertura transcendental para o mistério de Deus, e com Dietrich Bonhoeffer, especialmente sobre a ideia de um cristianismo vivido na escuta ativa e na responsabilidade pelo outro. Ele também traz autores como Emmanuel Levinas, que coloca a ética da alteridade no centro da filosofia, argumentando que o rosto do outro nos convoca a uma responsabilidade infinita. E claro, ele se apoia em pensadores como Hans Urs von Balthasar, refletindo sobre a beleza e a escuta como vias de acesso ao divino. Em suma, Bruno Forte usa esses diálogos para mostrar que a escuta do outro é um ponto de encontro entre várias correntes do pensamento moderno. Exatamente isso. Então, no final das contas, Forte constrói um verdadeiro mosaico de ideias teológicas e filosóficas que se complementam. Cada capítulo acaba sendo um diálogo com esses autores para reforçar como a escuta do outro, essa abertura para a alteridade, é um caminho essencial para a teologia contemporânea. E é bonito ver como ele traça essas pontes entre pensadores diferentes, mostrando que ouvir o outro é, no fundo, uma chave para entender tanto a dimensão humana quanto a divina. Claro, vamos lá. No primeiro capítulo, onde o Bruno Forte dialoga com Hegel e Schelling, ele realmente se concentra na ideia de Offenbarung, que a gente pode traduzir como revelação, ou iluminismo, no sentido de uma abertura do divino para a humanidade. Forte explora como Hegel via a revelação como um processo dialético, onde o espírito absoluto se manifesta na história e se revela progressivamente ao ser humano. Ele também traz Schelling, que enxerga a revelação de uma forma um pouco mais existencial, como um desvelar do mistério divino, que não é só racional, mas também vivencial e até afetivo. Forte usa essas ideias para mostrar que já no primeiro momento do livro, a escuta do outro também envolve escutar o modo como o divino se revela na história e na experiência humana. Em outras palavras, ele usa Hegel e Schelling para fundamentar essa ideia de que a revelação não é algo estático, mas um processo dinâmico, uma conversa contínua entre o divino e o humano que precisa ser ouvida com atenção. Com certeza. No segundo capítulo, quando Bruno Forte traz Karl Barth para a conversa, ele está realmente colocando foco nessa ideia de alteridade radical. Barth é conhecido por enfatizar que Deus, o totalmente outro, se revela de uma forma que é absolutamente diferente de qualquer experiência humana comum. Ou seja, o outro, quando pensamos teologicamente, não é apenas um outro ser humano, mas o próprio Deus que se manifesta de uma forma que desafia as nossas categorias e expectativas. Nesse sentido, Forte desenvolve a ideia de que a escuta do outro também envolve reconhecer essa diferença radical. Barth nos lembra que o divino não é algo que podemos simplesmente assimilar às nossas concepções humanas. Ele é sempre surpreendente, sempre além do que esperamos. Assim, o segundo capítulo aprofunda essa noção de que o outro, especialmente o outro divino, irrompe na nossa realidade de uma forma que nos transforma, nos desloca e nos convida a sair do nosso próprio lugar de conforto. É um convite a reconhecer que o outro não é apenas uma extensão de nós mesmos, mas alguém ou algo que traz uma diferença fundamental e, portanto, nos desafia a escutar com humildade e abertura. Claro. Então, no capítulo em que Bruno Forte traz Karl Jaspers para a conversa, ele explora justamente essa distinção entre fé filosófica e fé revelada. Para Jaspers, a fé filosófica é aquela que nasce da busca racional e existencial do ser humano. Ou seja, é uma fé que se constrói a partir das perguntas filosóficas, da abertura para o transcendente e do esforço humano para encontrar sentido. Já a fé revelada, nesse contexto, é aquela que não depende apenas da busca humana, mas que vem de uma revelação divina. É Deus que se dá a conhecer, que se revela e que oferece ao ser humano um conhecimento que ele, por si só, não alcançaria. Forte usa essa distinção para mostrar que no encontro com o outro, há esses dois caminhos. Um é o caminho da razão e da filosofia, que busca compreender o outro a partir de perguntas e reflexões.
O outro é o caminho da revelação, em que o outro divino se apresenta de uma forma que transcende a capacidade humana de simplesmente deduzi-lo. Em outras palavras, esse capítulo aprofunda a ideia de que a escuta do outro envolve tanto essa busca filosófica quanto a abertura para o mistério revelado, e que ambos os aspectos são fundamentais para uma compreensão mais completa do divino e da relação humana com ele. Com certeza. Karl Jaspers foi uma figura bastante interessante no início do século XX. Você tá certo, ele começou sua carreira na área da psiquiatria e da psicologia, mas depois se voltou fortemente para a filosofia. Ele é conhecido como um dos grandes expoentes do existencialismo e também como um pensador que discutiu a ideia do que ele chamou de situações limite, aquelas experiências extremas que nos levam a questionar profundamente o sentido da existência. No pensamento de Jaspers, há uma forte ênfase nessa busca pela transcendência e nessa distinção entre uma fé que emerge da razão filosófica e uma fé que vem de uma revelação que está além do nosso controle. Ele acreditava que ao enfrentar essas situações limite, o ser humano se depara com a necessidade de transcender a si mesmo e de se abrir para algo maior. Bruno Forte se apropria dessas ideias para mostrar que a escuta do outro é, em parte, essa disposição de encarar as nossas próprias limitações e de reconhecer que há uma dimensão transcendente que não controlamos totalmente. Ele dialoga com Jaspers para enfatizar que compreender o outro, seja um outro humano ou outro divino, passa por essa abertura para o mistério e para aquilo que está além das nossas certezas habituais. Em resumo, Jaspers contribui para o pensamento de Forte ao oferecer essa perspectiva de que a fé e a compreensão do outro envolvem tanto uma busca filosófica quanto um reconhecimento humilde de que há algo revelado que escapa à nossa compreensão total. Claro, vamos lá. No capítulo em que Bruno Forte traz Bultmann e Rahner para o diálogo, ele está realmente se concentrando nessas ideias de revelação e antropologia, ou seja, como a revelação divina se relaciona com a compreensão do ser humano. Rudolf Bultmann é famoso por sua abordagem de desmitologização, em que ele propõe reinterpretar os textos bíblicos de forma a separar o que seria a mensagem existencial fundamental dos elementos mitológicos do mundo antigo. Para Bultmann, a revelação tem de ser entendida de uma forma que fale diretamente à existência humana de Obje. Já Karl Rahner é conhecido por sua ideia de que o ser humano tem uma abertura transcendental para Deus, ou seja, a própria estrutura do ser humano já o coloca em uma relação em que ele está sempre aberto ao mistério de Deus, mesmo sem perceber. Forte usa essas duas perspectivas para mostrar que a revelação divina não é algo que vem de fora sem tocar nossa humanidade, nem algo puramente humano, mas algo que dialoga com o que há de mais profundo em nós. Ele mostra que em Bultmann temos essa ideia de uma revelação que precisa ser traduzida para a nossa existência concreta. Em Rahner, a ideia de que essa revelação encontra eco na nossa própria estrutura humana, que já é aberta ao transcendente. Em suma, esse capítulo explora como a revelação e a antropologia se entrelaçam. A revelação divina fala a condição humana, e a condição humana, por sua vez, é o lugar onde essa revelação se faz presente e compreensível. Claro, vamos esclarecer. O Rudolf Bultmann é um nome bastante marcante no cenário da teologia do século XX, mas ele não é exatamente um representante da teologia liberal clássica do século XIX. A teologia liberal daquela época tentava muitas vezes harmonizar a fé cristã com as descobertas da razão e da ciência, suavizando os elementos mais sobrenaturais para torná-los mais aceitáveis ao pensamento moderno. Bultmann, por outro lado, já está num momento diferente, mais no meio do século XX, e é conhecido por sua proposta de desmitologização. O que isso significa? Basicamente, ele acreditava que os textos bíblicos estavam repletos de uma linguagem mítica que fazia sentido para o mundo antigo, mas que precisava ser reinterpretada para falar ao ser humano moderno. Ele não queria simplesmente descartar a fé, mas sim traduzi-la de modo que o seu significado existencial ficasse claro para as pessoas do seu tempo. Bruno Forte se entrelaça com o pensamento de Bultmann justamente ao trazer essa noção de que a revelação precisa ser compreendida de forma que faça sentido para a existência concreta. Ou seja, Forte se inspira nessa ideia de que não basta apenas repetir fórmulas antigas. É preciso traduzir a mensagem para que ela encontre o ser humano onde ele está. Em outras palavras, o diálogo de Forte com Bultmann envolve justamente essa ideia de que a escuta do outro também passa por uma escuta da maneira como o outro entende o mundo hoje, e de como a revelação pode ser tornada significativa nesse contexto contemporâneo. Claro, o Karl Rahner é uma figura bem importante na teologia católica do século XX. Ele nasceu em 1904 e faleceu em 1984 e é considerado um dos teólogos mais influentes do catolicismo no século passado. Rahner foi uma peça-chave no Concílio Vaticano II, aquele grande concílio que modernizou muitas abordagens da Igreja no século XX. O ponto central do pensamento de Rahner é a ideia de que o ser humano tem uma abertura transcendental para Deus. Em outras palavras, ele acredita que, na própria estrutura da existência humana, já existe uma abertura natural para o mistério divino. Isso significa que a experiência humana de buscar sentido, de questionar o infinito, já é uma forma de estar, de certa maneira, voltado para Deus, mesmo que a pessoa não perceba isso conscientemente. Rahner é muito lembrado por tentar construir pontes entre a teologia tradicional e o pensamento moderno,
mostrando que a fé não é algo alheio à condição humana, mas algo que encontra ressonância na nossa própria estrutura de ser. Então, quando Bruno Forte dialoga com Runner, ele está se valendo dessa ideia de que a revelação não é algo estranho à humanidade, mas algo que dialoga profundamente com a nossa natureza de buscar, de se abrir ao mistério e de encontrar no outro, seja o outro humano ou o outro divino, um sentido mais profundo. Com certeza, é uma conexão bem interessante. O Karl Rahner realmente constrói pontes com certos elementos da filosofia moderna, e dá pra ver ecos de Descartes e Kant aí. No caso de Descartes, claro que ele falava da glândula pineal como uma espécie de ponto de conexão entre mente e corpo. Embora Rahner não vá exatamente por esse caminho biológico, ele também acredita que há algo na estrutura do ser humano que o liga ao transcendente. Não é uma glândula literal, mas uma abertura existencial. Ou seja, Rahner vê que na própria condição humana existe uma espécie de ponto de encontro com o mistério divino. Já com Kant, a relação é ainda mais direta, porque Rahner realmente se inspira na ideia kantiana de que o ser humano organiza sua experiência a partir de certas categorias, como tempo e espaço. Mas Rahner vai além ao dizer que além dessas categorias, há também uma abertura transcendental para Deus. É como se para Rahner, além das grades kantianas, houvesse uma porta aberta para o infinito. Em resumo, Rahner pega essa ideia de que a nossa estrutura humana já carrega uma orientação para algo maior. Algo que tanto Descartes, com sua busca pelo ponto de ligação entre mente e corpo, quanto Kant, com sua noção de limites e transcendência, também de certa forma intuíram. Assim, Rahner constrói uma teologia que dialoga com essas tradições filosóficas, mostrando que o anseio pelo transcendente faz parte da própria condição humana. Com certeza, essa é uma conexão bem interessante de fazer. Santo Agostinho, lá nos primórdios do pensamento cristão, já tinha essa ideia muito forte de que o coração humano é inquieto e só encontra descanso em Deus. Ou seja, para Agostinho, o ser humano já tem dentro de si essa abertura natural para o transcendente, um anseio por algo maior, que só Deus pode preencher. Karl Rahner, séculos depois, de certa forma retoma essa intuição de Agostinho em um contexto filosófico e teológico mais moderno. Assim como Agostinho falava dessa inquietude do coração humano que busca Deus, Rahner fala dessa abertura transcendental que faz parte da própria estrutura humana. Ambos, cada um em sua época, estão apontando para a ideia de que o ser humano não é completo em si mesmo, mas traz dentro de si um desejo, uma abertura, uma espécie de saudade do divino. Então dá para dizer que Rahner está, de certa forma, atualizando a intuição agostiniana para o século XX. Ele está dizendo que, assim como Agostinho percebia essa abertura para Deus no íntimo do ser humano, nós também podemos entender essa abertura como parte da nossa estrutura existencial. Em outras palavras, há um fio condutor que liga Agostinho ao Rahner. Ambos veem no ser humano essa sede pelo transcendente, esse anseio que aponta para Deus, como a resposta última. Claro, vamos voltar então ao Bruno Forte e ao capítulo 5. Quando ele dialoga com Emmanuel Mounier, ele entra nesse tema de revelação em pessoa, que é bem interessante. Mounier foi um filósofo personalista do século XX, e o personalismo dele coloca a pessoa humana no centro, enfatizando a dignidade, a liberdade e a relação entre as pessoas. Nesse capítulo, o que o Bruno Forte faz é mostrar como a revelação divina se manifesta não apenas em ideias abstratas, mas na relação pessoal. Ou seja, a revelação acontece no encontro entre pessoas, na experiência concreta do outro e na forma como Deus se revela através da pessoalidade. Forte então usa Mounier para enfatizar que a revelação não é algo impessoal ou distante, mas algo que acontece no calor das relações humanas, a singularidade de cada pessoa. É no rosto do outro, na relação de pessoa para pessoa, que a revelação de Deus se torna viva e concreta. Em resumo, esse capítulo mostra que, para Forte, inspirado por Mounier, a revelação divina é profundamente pessoal e relacional. Deus se revela da pessoa e através das pessoas. E é nesse encontro pessoal que a gente realmente compreende o que significa essa escuta do outro e essa abertura para o divino. Claro. Então, no capítulo 6, quando o Bruno Forte traz Dostoiévski e de Lubac para a conversa, ele está entrando justamente nesse tema clássico da relação entre natureza e graça. Henri de Lubac, que foi um teólogo católico do século XX, falava muito sobre como a graça divina não é algo que vem simplesmente de fora, mas algo que aperfeiçoa e eleva a natureza humana. Ou seja, a graça não destrói a natureza, mas a completa, levando-a ao seu verdadeiro destino. Já Dostoiévski, nos seus romances, explora profundamente a luta interior do ser humano, mostrando como a graça e a redenção podem emergir mesmo em meio à escuridão da condição humana. Para Dostoiévski, a natureza humana é complexa, marcada pelo conflito entre o bem e o mal, e é através da graça, muitas vezes revelada no encontro com o outro, que essa natureza pode ser transformada. No livro, Bruno Forte usa esses dois pensadores para mostrar que a revelação divina não é algo que anula a nossa humanidade, mas algo que a eleva, que a cura e que a conduz à plenitude. A natureza humana, com todas as suas ambiguidades, é o lugar onde a graça atua. E é justamente nesse diálogo entre natureza e graça que se revela a beleza da pessoa humana, transformada pelo divino. Com certeza. Então, quando Bruno Forte mergulha na tese de Dostoiévski sobre a tragédia do existir humano, ele realmente está falando desse pathos profundo que Dostoiévski explorou tão bem em suas obras. Dostoiévski tinha uma sensibilidade enorme para retratar o conflito interno do ser humano,
aquele abismo onde convivem pensamentos duplos, desejos contraditórios e uma luta constante entre o bem e o mal. Ford, ao trazer isso, quer mostrar que essa dimensão trágica da existência humana não é ignorada pela teologia, mas é justamente o lugar onde a graça atua. Dostoiévski mostra personagens que enfrentam esses abismos interiores, essa duplicidade, e no meio disso encontram momentos de redenção, de encontro com algo maior, que transforma a tragédia em possibilidade de graça. Ou seja, o que Ford está fazendo aqui é mostrar que mesmo nos lugares mais sombrios da alma humana, onde há essa tragédia e essa tensão entre o bem e o mal, a revelação divina pode se manifestar. É nesse patos do existir, nesse drama humano que Dostoiévski retrata tão bem, que a graça encontra um espaço para atuar e transformar a natureza humana, levando a um encontro genuíno com o divino. Ótima questão. Então, quando Bruno Ford traz de Lubac para falar sobre o Evangelho da Graça, ele realmente está navegando por esse terreno que, na teologia cristã, sempre gera discussões. O equilíbrio entre a graça divina e o livre-arbítrio humano. Henri de Lubac defendia a ideia de que a graça e a natureza humana não estão em competição, mas são complementares. Para ele, a graça não anula o livre-arbítrio nem a liberdade humana. Pelo contrário, a graça eleva e orienta essa liberdade para o seu fim verdadeiro, que é a união com Deus. Bruno Fort, ao seguir essa linha, mostra que não se trata de escolher um lado ou outro, mas de entender que a graça divina age justamente respeitando e aperfeiçoando a liberdade humana. Ou seja, a graça não força, mas convida. Não impõe, mas inspira e transforma. Assim, Fort propõe uma visão em que o Evangelho da Graça é um convite amoroso de Deus que respeita a pessoa humana. A graça e o livre-arbítrio não são vistos como opostos, mas como realidades que se entrelaçam. A graça capacita o ser humano a responder livremente e encontrar na sua liberdade a plenitude que vem do encontro com o divino. Com certeza. Então, no capítulo 7, quando Bruno Fort traz Heidegger e Levinas para a conversa, ele está entrando nesse terreno da ontologia e da revelação, que é bem filosófico e denso. Heidegger, como você deve saber, é um pensador central na filosofia do século XX. E ele trouxe a questão do ser, a ontologia, para o centro do debate filosófico. Para Heidegger, a questão do ser é fundamental, e ele investiga como o ser humano se relaciona com o mistério do ser, muitas vezes sem uma referência direta a uma revelação divina tradicional. Levinas, por outro lado, traz uma perspectiva ética e relacional muito forte. Ele coloca a ética da alteridade no centro e afirma que o rosto do outro nos convoca a uma responsabilidade infinita, quase como uma revelação ética que vem do encontro com o outro. No livro, Bruno Fort usa Heidegger para pensar a revelação em termos ontológicos, ou seja, como o ser se revela, e usa Levinas para mostrar que essa revelação também acontece na relação com o outro. Em outras palavras, ele une a ideia de que a revelação não é apenas uma questão de ser e de existência, mas também de encontro ético e pessoal. Assim, nesse capítulo, Fort explora como a ontologia e a ética se encontram na revelação. A revelação acontece tanto na maneira como compreendemos o ser, quanto na maneira como respondemos ao chamado do outro. É uma forma de mostrar que a revelação divina é ao mesmo tempo uma questão de ser e de relação, de compreender o mistério do ser e de se abrir ao encontro em outro. Com certeza. Essa é uma parte bem interessante. O Heidegger realmente causa uma ruptura com a filosofia tradicional ao trazer essa ideia de que o ser humano não é apenas um sujeito que conhece objetos, mas alguém que está lançado no mundo e uma relação de cuidado com o ser. É daí que vem essa expressão que o Bruno Fort menciona, o pastor do ser. Para Heidegger, o ser humano tem essa tarefa quase de pastorear, de cuidar do ser, de estar atento ao mistério do ser que se revela no mundo e na existência. O Bruno Fort pega essa ideia e usa no contexto da teologia, mostrando que essa atitude de pastorear o ser é também uma forma de abertura para a revelação. Em outras palavras, ao cuidar do ser, ao estar atento ao mistério da existência, o ser humano se coloca em uma posição de escuta, de abertura para algo que pode ser visto como revelação. Assim, o Fort está mostrando que, ao dialogar com Heidegger, a teologia pode aprender a ver a revelação não apenas como algo que vem de fora, mas também como algo que emerge dessa postura de cuidado, de atenção e de abertura para o ser. É um jeito de dizer que a revelação divina pode ser encontrada justamente nesse pastoreio do ser, nessa atenção cuidadosa ao mistério da existência. Claro, você está certíssimo. O Levinas realmente é um pensador do pós-Segunda Guerra, e como você disse, de ascendência judaica, o que marcou muito a forma como ele refletiu sobre ética e filosofia. Depois dos horrores da guerra, ele realmente coloca o rosto do outro no centro da ética, defendendo que é no semblante do outro que encontramos uma exigência ética fundamental. Para Levinas, o rosto do outro nos convoca a sair de nós mesmos, a superar qualquer tentativa de reduzir o outro a uma identidade fixa ou absoluta. Em outras palavras, o outro não pode ser simplesmente encaixado em nossos esquemas, porque ele traz uma alteridade infinita, algo que sempre nos escapa. E é justamente nesse rosto do outro que encontramos um chamado ético, um apelo à responsabilidade e ao respeito pela infinita dignidade do outro. Então, no contexto que o Bruno Fort traz, Levinas ajuda a mostrar que a revelação também pode ser vista nesse encontro com o outro. A identidade absoluta, a tentativa de fixar o outro em uma categoria, é superada pelo reconhecimento de que o outro é sempre mais do que qualquer definição. E é nesse encontro ético, nesse rosto do outro, que a revelação se manifesta como uma chamada à responsabilidade e ao amor.
Claro. Então, no capítulo em que o Bruno Forte dialoga com Nietzsche, ele entra nessa discussão sobre o tempo e a redenção do tempo, que é bem interessante. Nietzsche é conhecido por sua ideia do eterno retorno, que é uma concepção de tempo circular, onde a vida se repetiria infinitamente, sem um propósito final linear. Isso contrasta muito com a visão cristã tradicional de um tempo linear, que caminha para uma redenção, para um fim redentor na história. O que Bruno Forte faz é justamente colocar essas duas perspectivas em diálogo. Ele explora como o pensamento de Nietzsche, com essa ideia de um tempo circular, e da ausência de um sentido último pré-determinado, desafia a visão cristã de um tempo linear, que se move em direção a uma consumação redentora. E ele mostra que, na teologia cristã, o tempo é redimido não por uma repetição sem sentido, mas por uma história que tem o ponto culminante na revelação de Deus. Em outras palavras, o Forte está dizendo que, enquanto Nietzsche vê o tempo como algo cíclico, e sem uma redenção final, a fé cristã oferece uma visão de que o tempo caminha para uma plenitude, para uma redenção que transforma a história e dá a ela um sentido último. Assim, ele coloca em diálogo essa tensão entre um tempo circular nietzschiano e um tempo linear, redimido pela revelação cristã. Com certeza, tem tudo a ver. O Bruno Forte está, de certa forma, resgatando aquela visão agostiniana de que a história não é um ciclo eterno e sem sentido, mas uma narrativa linear que caminha em direção a uma consumação. Agostinho via a história como algo que tem um começo, um meio e um fim, e esse fim é a redenção em Deus, o momento em que tudo se reconcilia. Então, quando Forte contrasta a visão nietzschiana de um eterno retorno, de um tempo circular, com a visão cristã, ele está basicamente retomando essa filosofia da história agostiniana. Ele mostra que, para o pensamento cristão, o tempo não é um ciclo repetitivo, mas uma jornada que leva a um desfecho redentor. Ou seja, o Forte está dizendo que a resposta cristã ao desafio de Nietzsche é justamente essa: reafirmar que a história tem um sentido linear e que o texto foi redimido na revelação divina, como Agostinho já propunha lá atrás. É uma forma de dizer que, apesar das críticas modernas, a visão de Agostinho sobre o tempo continua sendo uma fonte de esperança e de sentido para a fé cristã. Claro, então nesse capítulo final, o Bruno Forte realmente se volta para a questão do escatom, que é esse conceito teológico do fim dos tempos, o desfecho último da história. Mesmo que ele não esteja dialogando com um pensador específico, ele está lidando com essa noção escatológica que é central na teologia cristã. No pensamento cristão, o escatom é o momento em que Deus traz à história sua plenitude, uma espécie de consumação final em que todas as coisas são renovadas. É o fim dos tempos no sentido de uma esperança de que o mundo não caminha para o vazio, mas para uma renovação completa, onde Deus será tudo em todos. O Bruno Forte então usa esse conceito para fechar o livro, mostrando que toda essa jornada de escuta e de diálogo com outros pensadores leva a essa esperança escatológica. Ou seja, no fim, a revelação não é só algo que acontece no presente, mas algo que aponta para um futuro onde todas as coisas serão transformadas. Em resumo, esse capítulo escatológico serve para mostrar que, para Bruno Forte, toda essa reflexão teológica culmina nessa esperança final. A história não é absurda, nem sem direção. Ela caminha para um escatom, um fim redentor em que o encontro com o divino será pleno, em que todas as coisas se encontrarão seu verdadeiro sentido. Com certeza. Então, quando Bruno Forte traz Dietrich Bonhoeffer para a conversa, ele entra numa dimensão bem interessante de resistência e revelação. Bonhoeffer foi um teólogo luterano que viveu durante o período nazista e acabou participando da resistência ao regime, o que dá um tom muito prático e ético ao pensamento dele. Bonhoeffer falava muito sobre o que ele chamava de um cristianismo vivido de forma responsável no mundo. Para ele, a revelação de Deus acontecia não apenas em momentos espirituais isolados, mas na ação ética e na resistência ao mal. Ou seja, a revelação se dá também no ato de resistir à injustiça, de afirmar a dignidade humana e de viver o evangelho de forma concreta no mundo. Então Bruno Forte usa Bonhoeffer para mostrar que a revelação não é apenas contemplativa, mas também prática e ética. Ela se manifesta na forma como os cristãos vivem no mundo, especialmente em tempos de crise. A resistência ao mal, a coragem de agir de acordo com a consciência e a fidelidade ao evangelho são para Bonhoeffer modos pelos quais a revelação se torna viva e atuante. Em suma, esse diálogo com Bonhoeffer destaca que a revelação também é resistência à ação ética. É um chamado para que a fé se traduza em práticas concretas de justiça e amor, revelando Deus no compromisso com o outro e com o mundo. Sim, tem bastante eco mesmo. A teologia da esperança de Jürgen Moltmann realmente dialoga com essa noção de que a fé cristã não é só uma questão de crença individual, mas uma esperança ativa que transforma o mundo. Tanto Moltmann quanto Bonhoeffer compartilham essa ideia de que a revelação e a fé têm um componente de esperança histórica e de ação no mundo. Embora Bonhoeffer tenha vivido antes e Moltmann tenha desenvolvido sua teologia mais tarde, após a Segunda Guerra, Moltmann certamente foi influenciado pelo clima teológico que Bonhoeffer ajudou a criar. Eles não chegaram a trocar ideias diretamente, mas Moltmann com certeza conhecia o legado de Bonhoeffer e o clima de resistência e compromisso que ele representava. Então podemos dizer que há um fio condutor entre eles, sim. Ambos enfatizam que a esperança cristã não é passiva, mas uma força que move os cristãos a agir no mundo. E o Bruno Forte, ao trazer essas referências, está justamente mostrando como essa teologia da esperança, esse compromisso ético e essa visão escatológica se entrelaçam.